turma! Hoje nós vamos iniciar nossa aula através da Rede de Saberes, o nosso novo canal. E eu gostaria também de me apresentar. Eu sou o professor Gilmar Lima, trabalho com a disciplina de Geometria do 9º ano. Também irei abordar um tema que muita gente até hoje tem dificuldade nas salas de aula. Vocês observem que muitos dos alunos questionam, mas para quê? Para que eu vou trabalhar esse tema? Vocês trabalham na sala de aula, se a gente não vai precisar dele para nada nesse mundo. Então, eu gostaria de apresentar primeiro para vocês sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele, pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo, a partir da medida de seus outros dois lados. Quando a gente fala triângulo retângulo, vocês observem, ali na imagem tem um prédio com escada, tem uma árvore, tem uma torre, tem uma rua, e nessa rua é onde muitos calculam através de Teorema de Pitágoras. O grande que descobriu o Teorema de Pitágoras, ele criou através de três figuras, três quadrados que vocês observem, aquela vermelhinha, a amarela e o azul. O amarelo é o cateto, o azul é o outro cateto e o vermelho é a hipotenusa, sabendo que a hipotenusa é igual à soma dos dois catetos. Então, se vocês observarem, o vermelho da hipotenusa, ele tem 25. E se você for pegar a parte de 25, raiz de 25 é igual a 5. E se você for pegar o amarelo ele é 4 por 4. Então, 4 vezes 4, 16. E agora o azul, ele é 3 por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Para vocês observarem, 9 com 16 é igual a 25. Raiz de 25 é igual a 5. Então, a soma dos dois catetos são iguais à soma da hipotenusa. E aí nós temos a fórmula. Primeiro, essa parte maior nós chamamos de hipotenusa. Se vocês observarem, onde tem os catetos, os dois catetos, então, esses dois catetos, eles formam um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa, ela fecha o ângulo para formar um triângulo retângulo. Sabendo que a fórmula, nós trabalhamos com a ao quadrado, que é a hipotenusa, igual b ao quadrado, mais c ao quadrado. Essa aí é a fórmula para trabalhar triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um pequeno exemplo. Ele fala assim, calcular a medida da hipotenusa. Então, se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros de medidas dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? O primeiro passo, nós vamos observar que na figura ali, onde tem um carro que bateu naquela madeira, nós temos um ângulo reto. Esse ângulo reto, observe que o cateto mede 4 metros e o outro cateto 3 metros. Então, vamos observar. A ao quadrado é igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o a ao quadrado é a hipotenusa, igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se vocês observarem, nós estamos precisando da parte maior lá da figura que chamamos de hipotenusa. Então, não sabemos o que é que vamos fazer. Pegamos hipotenusa é igual. Observe qual o valor de b lá na figura. Lá está marcando 4 metros. Então, 4 ao quadrado mais qual o valor do outro cateto? O outro cateto, 3 ao quadrado. Então, vamos agora para a nossa resolução. Pegando a hipotenusa, é igual 4 vezes 4 é igual a quanto? 16, né? Mais 3 vezes 3 é igual a quanto? A 9. Parabéns.
Então, agora baixamos aqui A ao quadrado, que é a hipotenusa, e somamos os dois catetos. 16 mais 9, 25. Então, uma dica. O que é que a gente vai fazer com esse A ao quadrado? Observe que toda expressão ou equação, baixamos o A, e esse 2 ao quadrado aqui, ó, nós transformamos ele em um radical. Em um radical, ó, esse radical, e agora colocamos o 25, ó, dentro do radical. Então, agora pegamos A ao quadrado, o A é igual. Raiz de 25 é igual a quanto? A 5. Parabéns. Então, o valor da hipotenusa é igual a 5 metros. Observaram que nós encontramos o valor da hipotenusa, 5 metros, o valor do cateto, 4 metros, e o outro cateto, 3 metros. Vamos a resolução de uma questão. É uma questão assim que cai em Prova Brasil, em Enem. Observe, em um quintal, Sara decidiu criar um jardim no formato de um triângulo retângulo. Para isso é importante que ela saiba as dimensões dos lados desses triângulos. Analisando a imagem, podemos afirmar que o valor da hipotenusa é qual das alternativas? Observa a imagem lá, ó, onde tem os dois catetos, e os dois catetos já têm sua medida. Temos 8 metros, que é esse cateto, essa parte de altura. Temos essa parte aí, ó, o cateto adjacente. Por que cateto adjacente? Eu agora vou utilizar para vocês o cateto adjacente. Geralmente ele fica ligado ao ângulo. Então, esse segmento de BC, ele ali forma um cateto adjacente. Lembrando uma coisa, quando uma raiz dá 13, como nós temos ali, use 13, que é igual a 3,6. Sabendo que o 13, ele é um número irracional, ele não tem raiz exata. Então, vamos para a resolução? O que é que a gente vai precisar primeiro? A única coisa que você tem que observar que o teorema de Pitágoras, você trabalha com hipotenusa igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, qual a medida que ele está precisando ali? É da hipotenusa ou dos catetos? A hipotenusa tem algum número? A hipotenusa é o segmento que liga de A a C, e nós temos os dois catetos, o segmento de AB e o segmento de BC. Então, vamos para a resolução. A ao quadrado é igual. Quem é B? Tanto se você pegar o 8 ou o 12, não vai interferir em nada. Então, vamos aqui, ó, vamos pegar 8 ao quadrado mais 12 metros ao quadrado. Então, A elevado ao quadrado, que nós chamamos de hipotenusa, 8 vezes 8. Tem aluno que pensa que é 8 vezes 2. Não é 8 vezes 2. É 8, ó, está dizendo que é 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8, 64. Mais 12 vezes 12. Tem gente que pode pensar que 12 vezes 12 é igual a 24. Mas não. Vou dar uma dica para vocês. Vocês começam a calcular mentalmente do número menor, o mais aproximado. 10 vezes 10, 100. Então, 11 vezes 11, 121. Aí vamos aumentar mais um. 12 vezes 12, 144. Então, repetimos aqui, ó. A ao quadrado é igual a 208. Observa agora. Esse 2 aqui, esse ao quadrado, ele vai transformar em quê? Esse 2 aqui, que é ao quadrado, ele transforma em um radical. E esse radical vai ser quanto? Ó, 208. E agora, o que é que vamos fazer? Vocês lembram da parte da fatoração? Para poder a gente encontrar a fatoração, então pegamos o 208, ó, e vamos fazer ele a fatoração. Como, professor?
você vai pegar o menor número e dividir o 208. Como ele termina em número par, então a gente vai começar qual o menor número? Quanto? 3 não acredito. Se é um número par, a gente tem que encontrar o menor número par. Então vai ser 2. Então, 208 dividido por 2 vai ser quanto? 104. Ainda pode por 2? Pode? Pode. Então, vamos de novo por 2, ó. 104 dividido por 2 vai dar quanto? Ó, mentalmente, para vocês não ficar usando tantas somas, tanta divisão e tudo. Você pega 100 e divide por 2. Dá quanto? 50. Pega 4 e divide por 2, dá quanto? Dá 2. Então, vai ser 52. Então, vai ser 52. Ainda pode? Pode? Pode sim. Porque observe que aqui o número, ele é par. Se ele é par, ele vai continuar por 2. Então, 52 dividido por 2 vai dar quanto? 26. 26. E agora? Ainda pode por 2? Pode, porque ainda é um número par. Se ele é um número par, pode por 2. Então, 26 dividido por 2 vai dar quanto? Quanto mesmo? Ah, parabéns. É 13. Então, vai ser 13. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Se ali deu 13, eu vou dividir por quanto? Qual o número que eu vou pegar 13 e dividir? Qual número? O 13, sabemos que o 13, ele é o número o quê? Ele é um número primo. Ele só é o único casal. Eu costumo falar que todos os números primos é o único casal sincero, porque só ele e a mulher. É ele e a mulher. Então, eu sempre costumo falar essa parte. É o único que não divide para ninguém. Os outros ainda dividem. Se você pegar um 4, você vai dividir ele 3 vezes. E o número primo, que é o 13, vai ser dividido por ele mesmo. 13 dividido por 13, 1. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Ó, você vai pegar, vai contar quantos algarismos de 2 tem. Tem 1, 2, 3, 4. Então, pegamos aqui, ó, 2 elevado à quarta. E pegamos o 13 vezes 13. Vocês viram essa parte de radicialização, que nós temos aqui a parte de radicialização, que vocês viram lá no 8º ano. E no 9º ano, eu tenho certeza que quem estudou e lembra ainda daquela parte de radicialização. Então, vamos pegar 4 dividido por 2, dá quanto? Por que 2, professor? Porque dentro de todo radical existe o número 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2 vezes raiz de 13. Porque o 13 não tem como dividir por 2. Agora, repete, ó, igual, 2 vezes 2, 4. 4 vezes. O que foi que ele disse aqui, ó? Use raiz de 13, use igual 3,6. Então, pegamos agora, multiplicamos, 4 vezes 3,6 é igual a quanto? 14,4. Então, pessoal, vocês entenderam? Agora eu vou deixar um desafio para que vocês possam pegar essa atividade que vai estar lá no canal e vocês irão responder. Muito obrigado por essa parte que vocês me deram o privilégio de estar com vocês. Curta e aí, muito obrigado.